Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Adam Costa e juntos vamos lançar um olhar sobre a produção fotográfica na Amazônia Internacional. Mas vamos lá. Para começo de história, o que é a Amazônia Internacional? O que é a Amazônia Legal? O que é a Amazônia? Sabe, Amazônia e região norte é tudo a mesma coisa? Quer saber mais? Cola aí que a gente vai já saber. E aí, conseguiu descobrir? Bom, é meio complexo, né? Então vamos lá, para a gente começar a te ajudar a entender o que significa isso. Beleza, vamos lá. Primeiro que a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional e a Amazônia, de modo geral, são conceitos completamente diferentes, né? Distintos, apesar de complementares. A gente vai já entender por quê. Mas vamos lá. A definição de Amazônia Legal é uma definição tipicamente brasileira, cunhada por Vargas na década de 50, ainda por volta da década de volta de 53, para ser mais preciso. De valorização econômica da Amazônia previsto no artigo 199 da Constituição constitui um sistema de medidas, serviços, empreendimentos e obras destinados a incrementar e desenvolver da produção extrativista agrícola, pecuária, mineral, industrial e das relações de troca no sentido de melhores padrões sociais de vida e de bem-estar econômico da população da região e da expansão da riqueza do país. Né, para delimitar parte do bioma amazônico que estava dentro do território nacional. Então a gente pode dizer que o bioma amazônico é o equivalente à Amazônia Internacional e a Amazônia Legal é parte desse bioma que está dentro do território brasileiro. Mas aí tem uma questão. Quando a gente fala isso, a gente tem a ideia, fica a ideia de que quando a gente fala de Amazônia Legal, tudo que está dentro da Amazônia Legal é a Amazônia, ou é o bioma amazônico. E não é. Para além desses dois, para além desse bioma amazônico, a gente vai ter dois biomas, que é o Pantanal e o Cerrado, que também vão estar em porções ínfimas, pequenas, mas vão estar dentro da compreensão de Amazônia Legal. Beleza? Então a gente precisa entender que essa denominação ela começa a ocorrer com mais frequência a partir da década de 50 e vai ser nos governos militares, né, nos nossos processos ditatoriais da década de 60 e na década de 70 com o discurso integralista que a gente vai começar a entender ou perceber uma maior disposição, podemos dizer assim, ou uma um maior impulsionamento do governo, né, de ocupação dessa região. Mas quando a gente fala isso, fica parecendo que que a região era vazia, né? E pelo contrário, a gente sabe que não é. Cerca de 55% de toda a população tradicional indígena brasileira que está no território brasileiro vive no território que é compreendido como Amazônia Legal, beleza? Então boa parte dessa população vive aqui, vive na Amazônia. Então a gente precisa entender que mesmo antes, mesmo pensando não só nas populações tradicionais indígenas, antes mesmo desse discurso de fomento de ocupação das décadas de 70, a gente vai ter também populações que já existiam aqui, até porque a região já tinha passado por outros momentos históricos importantes, né, que é o próprio processo da borracha. A gente vai ter Belém e Amazônia como as duas grandes metrópoles da Amazônia, né, Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental. Então a gente vai ter sim já essa opulência e já esse processo de ocupação. Mas a partir da década de 70 a gente vai começar a perceber isso com maior impulsionamento, com maior boom, beleza? Porque a gente vai ter esse estímulo do governo federal para a ocupação da região. Então é sempre importante a gente levar em consideração isso. E muito antes mesmo das populações, quando a gente fala de ocupação, a gente, quando fala da década de 70 de ocupação dessas regiões, a gente precisa também lembrar que as populações tradicionais indígenas, quilombolas e ribeirinhas, elas já estavam aqui também. Então, quando a gente fala dessa produção e dessas problematizações relacionadas à produção de imagem, a gente precisa também levar em consideração isso. Beleza? Então, a gente precisa entender que essa região, a partir da década de 70, com esse impulsionamento de ocupação, a gente vai perceber a expansão também do agronegócio para essas regiões. Que é o momento controverso, né? O agro é pop, o agro é tech, mas a gente precisa entender que com esse processo de ocupação a gente também aumenta
os volumes de desmatamento, né? O ano que passou, 2020, foi um ano que foi marcado por esses aumentos desenfreados e por esse excesso de denúncias na mídia. E isso também acabou, de certa forma, impulsionando esse questionamento, né? O que se produz de imagem aqui e até onde essa produção fotográfica está reproduzindo esses momentos de fricção e de conflitos sociais, beleza? Então esse curso, que é um curso que lança um olhar sobre essa produção fotográfica, ele também precisa entender esses contextos sociopolíticos para a gente poder conseguir fazer uma leitura mais adequada dessa produção imagética, seja ela fotográfica ou artística, de modo geral, beleza? Então, para a gente entender o que seria essa Amazônia Legal, acompanha no gráfico aí para você entender como está essa delimitação. Você viu? É enorme, né? É um percentual gigantesco do território brasileiro. Inclusive, é cerca de 55% do território nacional a compreensão de Amazônia. E quais são os estados que compreendem a Amazônia Legal? A gente tem o Acre, o Amapá, o Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e parte do Maranhão, como a gente viu no gráfico. Né? É uma área gigantesca e que é uma área que vem passando por esses processos de transformação social e que vão ser refletidos também nessa produção fotográfica, beleza? Então, para além da Amazônia Legal, a gente precisa também fazer uma compreensão do que seria a Amazônia Internacional, para até quando a gente começar a fazer a leitura das imagens, a leitura dessas produções, a gente não se perder nesse caminho, beleza? A Amazônia Internacional, como a gente vai ver nesse gráfico, ela é composta, além do Brasil, por mais outros 8 países. E a gente vai ter entre eles Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, beleza? E o que é o mais curioso, que a Amazônia Legal corresponde a 55% do território brasileiro, né? E a Amazônia Internacional, né? 60% da Amazônia Internacional está dentro do território brasileiro. Então a gente vai ter nessa leitura essas similitudes, né, que são proporcionadas pelo próprio bioma, mas a gente também vai perceber como os processos de ocupação territorial, né, e como a chegada desse aparato fotográfico vai interferir também nessa produção. Então é legal a gente entender sempre esse parâmetro, tá? Entre a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional, e entender esses movimentos de conexão e de fricção entre os dois territórios, para a gente ter uma maior compreensão do que ser, de como essa dinâmica é posta. Né? Então a gente precisa sempre entender essas questões relacionadas à sociopolítica, à geopolítica, né? Aos processos de ocupação desses territórios, para a gente poder conseguir compreender e conseguir fazer uma leitura mais adequada dessa produção fotográfica. Então, no decorrer do curso, a gente vai conseguir vai estar sempre fazendo esse movimento de ida e volta para a gente conseguir ter uma compreensão mais dilatada dessas fronteiras, beleza? Quer saber mais? Cola aí que a gente vai já fazer um bate-volta, assim, um tira-dúvida, só para a gente já ir encaminhando para o encerramento da aula. Muita coisa, né, Manini? Mas vamos lá fazer o nosso bate-volta só para saber se você realmente aprendeu, tá? Então, pontos importantes da aula de hoje. A gente saber que a Amazônia, Amazônia Legal e Amazônia Internacional são termos diferentes, mas são termos que se complementam, tá? A Amazônia Legal é um termo tipicamente brasileiro, cunhado na década de 50 por Vargas e ganhou mais força na década de 60 e 70 nos governos militares. Pontos importantes também a gente entender que na Amazônia Legal, apesar de ter predominância do bioma amazônico, ela vai ter outros dois biomas, que é o Cerrado e o Pantanal. Não pode esquecer, isso é importante. Tá? A gente precisa lembrar que na Amazônia Internacional, além do Brasil, a gente tem mais 8 países e que 60% dessa Amazônia internacional está dentro do território brasileiro. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Alguma crise? Dúvidas, crises, sugestões, deixa aqui seu recadinho que assim que eu conseguir, né, na medida do possível, eu respondendo as suas dúvidas e qualquer coisa, já segue, já marca, já salva, já compartilha, né?
Porque na próxima aula a gente vai falar sobre a Amazônia Legal e a produção artística.